Salmo 127. Eu vou criar uma base, como tem sido os últimos estudos. Sempre que a gente abre um assunto novo, eu preciso criar uma base. Então, eu vou tecer alguns comentários. Eles não estão amarrados entre si num primeiro momento, mas a gente precisa entender com quem que a gente está lidando, para então poder saber como que a gente vai fazer. Se vocês se lembrarem, quando nós estudamos o Salmo 128, vocês lembram que tem 5 pontos: Deus, dinheiro e trabalho, mulher, filhos e igreja. O dinheiro e trabalho vem antes da mulher e dos filhos. Se um homem não aprender a lidar com dinheiro e trabalho, ele não consegue lidar bem com a mulher e os filhos. O Salmo 127, ele segue o mesmo princípio. Só que aqui a mulher não aparece. Vai falar aqui do dinheiro e do trabalho e depois vai falar dos filhos. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Sabe aquele negócio bom? Sabe aquele trabalho bom que vai te sustentar durante alguns meses? Deus providencia enquanto você dorme. Não é o teu braço, é a providência dele. Quando um homem consegue ter esta tranquilidade e esta quietude, ele vai conseguir interagir com a sua casa de um jeito adequado. Vocês estão conseguindo entender? Queridos, dinheiro é um senhor. Se a gente não souber lidar com esse senhor, você não vai lidar com as pessoas da casa. Isso vale para o homem, isso vale para a mulher. Isso é um princípio das Escrituras. Então, sabendo desse princípio, eu estou sendo chato e repetitivo, mas é importante. Sabendo desse princípio, o que nós precisamos lembrar? Nós precisamos lembrar que a grande estratégia do diabo para afetar um lar é produzir dentro de nós necessidades financeiras. A gente cria necessidades, porque quanto mais necessidade eu tiver, mais eu trabalho. Quanto mais eu trabalho, mais eu converso sobre o assunto e eu acabo não edificando as pessoas. Vocês estão me entendendo? É assim que funciona, é tão simples, não é complicado. É assim que funciona essa batalha espiritual. Então nós temos que aprender a lidar com dinheiro e trabalho. Se você não souber lidar, você não consegue atender de uma forma adequada a sua casa. Neste quesito, possivelmente todos nós aqui já tropeçamos. A gente lida mal com trabalho, com desempenho, com dinheiro, com gastos, e à medida que isso vai acontecendo, nós vamos criando um problema para formar os nossos filhos. Vocês vão entender ao longo do partilhar hoje como é que esse problema vai sendo criado. E aí então ele vai dizer assim: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então ele está dizendo para nós que os filhos devem ser entendidos como uma herança. Herança do Senhor são os filhos. E eles também são um galardão, um prêmio para nós. O fruto do seu ventre, o seu galardão. Mas é muito interessante. Quando que uma herança é dada? Na morte. Quem que está nos dando essa herança? Deus Pai. Quando que Deus Pai morreu para nos dar essa herança? Então é uma herança curiosa. É uma herança dada em vida. É uma herança dada onde eu tenho que prestar contas. Digamos que eu seja pai do Vinícius. E eu vou dar uma herança para ele em vida. Se ele for responsável, ele vai prestar contas para mim desta herança. Se eu vier a morrer, ele faz com aquilo que ele entender. Mas enquanto eu sou vivo, ele presta contas. Então entendam o que eu vou falar. Filhos
nos são entregues inocentes para serem devolvidos a Deus obedientes. Filhos nos são dados inocentes, puros, para serem devolvidos a Deus obedientes. Vocês estão conseguindo entender esse princípio? Por aí a gente vê o tamanho do enrosco, o tamanho da seriedade que a gente tem. Os filhos nunca serão nossos, porque os filhos que nos são dados pertencem a Deus. Ele faz com eles o que Ele quiser. Ele, Deus, define o tempo de vida, porque o filho é dele. Ele, Deus Pai, define a profissão. Ele, Deus Pai, define o parceiro. Ele, Deus Pai, define as características. Vai ser gordinho, vai ser magrinho, vai ser baixinho, vai ser altinho. Ele, Deus Pai, define se vai ser fácil ou se vai ser difícil. Tem filho que é fácil. Tem filho que é difícil. Nós vamos falar sobre isso. Do que a gente vai fazer. Em geral, um filho mais difícil, quem agrava somos nós. Em geral, somos nós que vamos agravar. Então, Deus Pai define, porque essa herança nos é dada em vida. Esse Pai, chamado Deus, ele nunca morre. Então a herança nunca é nossa, nós usufruímos, mas nós nunca temos aquilo em pertencimento totalmente. É uma herança em vida. Está fazendo sentido? Então, filho precisa ser para nós, filho não é para ser encarado como peso, filho não é para ser encarado como dificuldade, filho não é para ser encarado por nós como aborrecente, um termo que dói meu ouvido, né? Porque quanto mais a gente diz isso para eles, mais difíceis eles se tornam. Filho não é para ser encarado assim, filho é para ser encarado como herança, como galardão, prêmio. Aquilo é uma coisa excepcional. Filho é uma coisa boa, santa. É assim que nós temos que encarar. Mas Deus pôs na nossa mão a responsabilidade de pegá-los inocentes e devolvê-los obedientes. Porque eles não são nossos. Nós vamos fazer esse papel de devolvê-los para a paternidade que de fato é devida. É muito interessante, meus queridos. Mas é muito interessante. A Bíblia é muito simples e muito clara. Olha o ensino das Escrituras. Jesus tem 12 anos, ele está em Jerusalém, eu já disse isso para vocês. Ele tem 12 anos, ele está em Jerusalém. Ele viu os pais dele 2 dias desaparecidos, lá em Jerusalém. Os pais dele chegam, meu filho, eu e teu pai aflito estamos à tua procura. O que ele responde? Vocês não sabiam que me convinha estar na casa de meu pai. Todos nós temos uma dupla paternidade. Nós somos filhos do nosso pai terreno. Mas nós fomos chamados para sermos, em definitivos, filhos do nosso Pai Celeste. Os irmãos estão conseguindo entender isso? Então, o que nós vamos fazer com os nossos filhos? Nós vamos, desde cedo, ensiná-los que eles têm um papai, que eles têm um progenitor, que eles têm um Criador. Foi esse Criador que definiu cor de olho, cor de tamanho, peso. Foi esse progenitor quem fez tudo isso daí. E o nosso papel é apenas tomá-los pelas mãos e levá-los a esse papai definitivo. Vocês estão conseguindo entender? Esse é um enorme privilégio que nós recebemos. Nós podemos ser chamados de papai. Porque esse nome pertence a quem? A Deus.
Olha o privilégio que Ele te concedeu. Você pode ser chamado carinhosamente. E aqui, quando for preciso eu fazer uma separação entre pai e mãe, eu vou fazer. Se eu me referir a pai, vocês subentendam pai e mãe. Tudo bem? Nós recebemos o grande privilégio de sermos chamados por um som íntimo. Papai, mamãe. Jesus, no Getsemane, suando sangue, Ele disse assim: Abba, Pai, papai querido, papaizinho, tudo te é possível, mas passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Queridos, nós pais recebemos o privilégio de receber um nome íntimo, que apenas Deus recebe. Queridos, isso não é pouca coisa. Nós devemos levar isso com seriedade. Isso não é pouca coisa, né? E aí ele vai dizer que o filho é como uma flecha, na mão do guerreiro. Vamos parar e vamos entender a linguagem. O que uma flecha faz que o guerreiro não faz? Queridos, a flecha apenas chega num lugar que o guerreiro não chega. Os nossos filhos, eles têm a chance de alcançarem coisas que nós individualmente não alcançamos. Eles podem alcançar uma vida com Deus, eles podem alcançar uma língua que nós não alcançamos, eles podem alcançar uma educação que nós não alcançamos, eles podem alcançar um equilíbrio emocional que nós não alcançamos. Filho precisa ser flecha, como flechas na mão de um guerreiro. Ou seja, nós vamos prepará-los para esta vida. Nós preparamos eles para Deus e para a vida. Está fazendo sentido? Mas para a vida, no sentido de olhar a vida do ponto de vista de Deus, não de outra forma. Até aqui está compreendido? Abram em Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é maravilhosa. Olha esses dois versículos. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Só até aqui. E aí Paulo vai fazer uma oração. Ele é uma das orações. A Bíblia tem algumas orações, todas maravilhosas. Mas olha o que ele está falando. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. No grego, a palavra pai é pater. Nós vamos possivelmente semana que vem estudar ela um pouquinho, que significa um provedor, um sustentador, um cuidador, né? Pai tem esse sentido de sustentador, de cuidador, de provedor. Então, por esta causa me ponho de joelhos diante do pater, do Pai, de quem toma o nome toda família. Essa palavra família, no grego, significa pátria, que é um derivado da palavra pater. Então, a Bíblia está dizendo, quando ela faz essa junção de palavras, a Bíblia está dizendo algo simples, que toda família ou toda pátria é baseada em quem? No Pai. Queridos, ninguém tira da minha cabeça que a tragédia emocional na nossa época, em todas as gerações, é falta de pai, não de mãe. É falta de pai. Se você me levantar o enrosco emocional que você quiser,
eu consigo conduzir esse enrosco emocional para a figura do pai. É impressionante. Todo grande problema que a gente tem é falta de pai. Não que mãe não arruma encrenca. Arruma e não arruma pouca não. Mas em geral, por que uma mãe arruma encrenca? O que nós homens temos que fazer? Vestir calça. Por nossa responsabilidade, né? Uma mulher pode tumultuar muito um ambiente familiar, mas o texto está dizendo que toda família ela é baseada na figura de Deus Pai. No Velho Testamento, nós temos alguns nomes para Deus. Nós temos Elohim, El Shaddai, Adonai, o Deus que te sara, o Deus que te cura, o Deus Todo-Poderoso. Nós temos muitos nomes de Deus no Velho Testamento. O Deus que é a nossa bandeira. Nós temos muitos nomes. E nós temos 6 menções no Velho Testamento onde Deus aparece como Pai. Mas no Novo Testamento, Deus aparece como Pai apenas. Nós temos 249 menções de Deus como Pai. Nós temos 217 menções de Jesus como Filho. Então, no Novo Testamento, a relação em quem a gente se baseia é a relação do Pai e do Filho. Essa é a relação em que todos nós vamos nos basear. Ali é que toda a atitude de amor, de equilíbrio é aprendido. Você quer aprender a viver a vida? Aprenda a olhar Deus Pai e Deus Filho. Aprenda a olhar a relação desses dois. À medida que você olha a relação desses dois, você vai encontrando equilíbrio nesta vida aqui. Quando nós não temos uma boa relação com o nosso pai terreno, nós vamos ter distúrbios emocionais nessa vida. E nesse aspecto, Jesus muito sabiamente disse assim, que todo pai terreno é um pai mau. Queridos, eu amo os meus filhos, mas eu os amo de paixão. Quem me conhece sabe o que eu sacrifico por eles, mas eu sou um pai mau. Eu vou ter inúmeros erros que eu cometo contra eles. Tem hábitos na vida deles que ainda são hábitos meus, às vezes não pecaminosos, às vezes hábitos lícitos, porém que não seriam convenientes que eles tivessem. Por quê? Porque esses hábitos ainda estão dentro de mim. Todos nós deixamos isso para os nossos filhos. Então, em Deus Pai, toda família é instituída. Você não vai equilibrar a sua casa se você não olhar esta relação de Deus Pai. De quem toma o nome toda a família sobre a terra. O que o texto está ensinando? Que toda família é baseada na figura de um pai. Toda família é baseada na figura de um pai. Toda família. O pai é a semente de uma casa. E para aqueles que, ou para aquelas que estão sozinhas, vocês não se desesperem. Mas não se desesperem. Por quê? Porque Deus fez uma bendita promessa de que quando um órfão é encontrado, o que Deus faz? Ele se torna pai desse órfão. Ele chama para si a responsabilidade de um pai. Ele. O que eu vou falar é uma brincadeira. Se eu morrer hoje, não tem negócio melhor para os meus filhos. Quem vai ser o pai deles? Parece insano, mas é assim que a Bíblia diz. Se eu morrer hoje, não tem negócio melhor para os meus filhos. Eu vou morrer no tempo de Deus, da forma de Deus, da maneira que Ele estabeleceu, e Deus vai chamar os meus 2 filhos para si mesmo. E Ele será o marido da viúva e o pai dos órfãos. É promessa dEle. Então toda família é constituída e baseada nesta paternidade. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família. Queridos,
Se nós frequentarmos uma igreja problemática, você quer fazer uma coisa? Vai estudar os homens dessa igreja. Eles não vão ser bons pais. Porque quando os homens são bons pais, a família maior se torna equilibrada. Inclusive a família da igreja. Inclusive a família da nação. Uma nação prospera porque ela é constituída por famílias equilibradas. Uma nação que entra em convulsão é porque ela perdeu esse conceito de família e, consequentemente, o conceito de pai. Porque toda família toma o nome de quem? Do pai. Vocês estão entendendo como é que é? O assunto é por demais chamativo nas Escrituras. Por demais sério nas Escrituras. Até aqui tudo bem? Deixa eu falar uma coisa, lembra que eu estou pontuando várias coisas isoladas e eu vou amarrar elas depois. Vamos falar um pouquinho sobre como é o ser humano. Como que o ser humano funciona. Assim, é desenho de 6 anos de idade, mas eu não vou conseguir ser melhor do que isso, tá? Tudo bem? Temos aqui uma criança, um menino ou uma menina, um menino. Temos aqui uma criança. O teu filho é constituído de 3 partes. O teu filho é constituído de um espírito, é algo imaterial. Você não sente. Ele está dentro da pessoa. Você não toca esse espírito. Esse espírito é a parte que toca a Deus. Esse espírito, quando nós nascemos, ele nasce morto. Porque nós nascemos em delitos e pecados. O salário do pecado é a morte. Nossos filhos nascem pecadores. Eles vão ter que passar por uma experiência de novo nascimento para eles terem um espírito dentro deles vivificado. Então esse espírito, eu vou fazer aqui um coraçãozinho, mas é mais que um coração. É a parte que toca a Deus. Certo? Esse espírito, ele vai ter que ser produzido vida nele num momento. Por exemplo, eu lembro, o André tinha 5 anos de idade, a Alessi estava fazendo devocional uma noite com ele, e a Alessi estava contando a história de Nicodemos. Lembra a história de Nicodemos, ali em João, que é importante nascer de novo e nascer do alto, do Espírito? 5 anos, o André virou para a Alessi e falou assim: mamãe, eu quero isso. E a Alessi não entendeu. Você quer o quê, meu filho? Eu quero isso. Você quer o quê? Eu quero nascer de novo. O André sempre teve muita facilidade com linguagem. Eu quero nascer de novo, do jeitinho dele, 5 anos de idade. Aí a Alessi explicou para ele a questão do pecado e da salvação em Cristo e orou junto com ele ali. Particularmente, eu acredito que foi o início de uma experiência. Obviamente, ele refez isso na adolescência. Na pré-adolescência, adolescência, ele teve uma experiência singular com o Senhor, de novo nascimento. Então, a primeira parte do teu filho, ele tem um espírito. Tudo bem até aqui? Na vida adulta, é esse espírito quem comunica com Deus. Eu vou usar o exemplo que o irmão Ivo deu essa manhã. O irmão Ivo, hoje de manhã, falou: eu enrosquei na minha cabeça com a jaula. E eu precisei ligar para a jaula. Aquilo era Deus comunicando com o Ivo aonde? No espírito dele. O espírito comunica, o espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Vocês estão entendendo? É a primeira parte do filho. Segunda parte do filho. O nosso filho, ele tem uma alma, que a psicologia vai chamar de psique, que no grego significa alma. Todo filho, todo ser humano nasce com uma alma dentro dele. Esta alma, ela é composta de 3 elementos.
A alma de todos nós, ela é composta do pensamento, o jeito que eu penso. Ela é composta do afeto, o jeito que eu sinto. E ela é composta da volição, ou da vontade. Volição significa vontade. No Éden, quando Deus criou, a alma deveria estar sujeita ao espírito. Como o espírito morreu, quem passou a governar? A alma. Então o homem deixou de ser gerido por Deus e passou a ser gerido por si mesmo. Ele é quem gere, ele é quem decide, ele é quem faz. Alguns de nós somos mais racionais. Temos uma alma onde o pensamento é mais fortalecido. Alguns de nós somos mais sensíveis. Temos uma alma onde o afeto pesa mais. Alguns de nós temos uma determinação exagerada. A vontade foi mais trabalhada dentro da alma, dentro da psique da pessoa. Por isso, esses três elementos aqui precisam ser trabalhados em toda criança. Se você deixa uma criança que nasce determinada, gente, tem criança que nasce determinada. As mães aqui, estou certo no que eu estou falando? Tem criança que sabe o que quer. Acabou. Né? Quando ela começa a falar, então, a comunicar, aí fica uma coisa terrível. Isso é por quê? Porque na alma dela, por algum motivo que a gente não vai saber explicar num primeiro momento, na alma dela, a vontade foi mais forte. Tem criança que é chorona. Tem criança que qualquer coisa, ela se prostra, ela chora, ela arma uma cena, vira uma situação às vezes até constrangedora. Por quê? Porque ela pode ser carregada no afeto dela. Vocês estão conseguindo entender? Então cada criança vem de um jeito. Deus é quem forma a tendência natural de cada criança. O nosso papel é fazer a regulação disto daqui, de tal forma que o pensamento governe o afeto e ambos governem a vontade. Nós vamos então regular a criança de tal forma que ela aprenda a ser governada pelo pensamento dela. Até aqui está fazendo sentido? Está dando para entender? Certo? Então nós temos essa alma. E nós temos essa alma, é a alma que vai interagir, ela faz digamos assim, a mediação entre o espírito e o corpo. O que é o corpo? O corpo é a parte física. É aquilo que todo mundo vê. É aquilo que todo mundo consegue entender. O Ricardo, aquele que está sentado do lado da Bruna, de camisa azul ali, ele está de camisa listadinha. O corpo é a parte que a gente vê. O corpo, digamos assim, é a parte que nós mais valorizamos, mas é a parte destinada a acabar. Então nós, como todos os bons pecadores, valorizamos o que não tem valor. Nós valorizamos o que não tem valor. O espírito nosso é eterno. E ele vai ser trabalhado, ele vai trabalhar essa alma aqui, para que a gente seja alguém diante do Senhor. No corpo nós temos algo muito importante. No corpo nós temos 5
sentidos. De que jeito que eu alimento a alma? De que jeito que a minha alma, o meu pensamento, o meu afeto e a minha vontade é alimentado? Gente, isso aqui é igual um computador, ele tem que ser alimentado. O corpo, um computador é baseado no corpo. Você tem que alimentar ele para ele funcionar. Você tem que pôr um aplicativo, você tem que pôr uma placa lá de funcionamento. Ele é muito parecido com o corpo humano. Ele é baseado no funcionamento do corpo humano. Então entendam isso daqui. O que vai alimentar o jeito César de ser? O meu corpo, os meus 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, à medida que eu sinto, isso daqui é liso, isso daqui é um cone. À medida que eu sinto as coisas, eu jogo informação para dentro da minha alma. Fez sentido para vocês? Dos 5 sentidos, a Bíblia põe 2, mas em altíssimo nível. Mas em alto nível. Digamos assim, são os 2 principais sentidos que nós vamos usar para alimentar a alma humana. Então, o teu filho, você quer que ele tenha uma personalidade, certo? Você quer desenvolver nele uma personalidade. Essa personalidade, ela é desenvolvida pelos sentidos. O jeito que você alimentar, o jeito que você jogar informação para dentro da alma, vai determinar o jeito que essa alma vai ser. Fez sentido para vocês? Então, você quer colher uma coisa lá na frente? Você tem que ir alimentando essa alma durante alguns anos. Com os valores que você quer, com aquilo que você deseja, com aquilo que você anseia. Dos 5 sentidos, deixa eu destacar 2 sentidos para vocês. Abram para mim, por favor, em Provérbios 29, 18. Segura aí, quem abriu, anota aí na sua Bíblia. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Essa palavra profecia no original hebraico significa visão. Porque o profeta no Velho Testamento, ele era chamado de vidente. Não havendo visão, o povo, essa palavra se corrompe, você pode traduzi-la também por desintegra. Não havendo visão, o povo se desintegra. Gente, por que quando teve a crise no nosso país, há 1 ano atrás, a presidente nossa foi nos canais de TV e instruiu o povo? Porque o líder, ele tem que dar uma visão. Vamos agir assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sem visão, o povo se desintegra. Por que a nossa sociedade está se desintegrando? Porque, politicamente falando, a nação tem ficado sem uma visão segura. Vocês estão me entendendo? Então, se você não pegar o sentido dos olhos e ir jogando valores para o teu filho através dos olhos, os olhos vão alimentando a alma, os 2 principais sentidos, visão e audição. Não havendo visão, o povo vai se desintegrar. Se você não ensinar valores para o teu filho através do olhar, teu filho tem que ir olhando, tem que ir olhando, tem que ir olhando. O que ele olhar, ele está absorvendo. Meus queridos, os bichinhos são uma esponja. Mas os bichinhos são uma esponja. Algumas mais esponja do que outras. Você já viu aquela esponja de banheiro grossa? Algumas são daquele tipo, mas absorve coisa que não tem fim. O que você jogar, ele vai absorver. E o primeiro jeito que entra pela visão. Agora, dá uma olhadinha, alguém leia João, capítulo 20, versículo 29.
João 20, 29. O que diz lá? Então Jesus lhe disse: por que me viu? Você creu? Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. Eu estou dizendo que os dois principais sentidos é visão e audição. Mas Jesus aqui está dizendo uma coisa curiosa. Felizes os que não viram e creram. Então Jesus colocou a visão de alguma forma num segundo plano. Eu já vou explicar isso para vocês quando eu falar da audição. A audição de uma criança, o ser humano, o primeiro sentido dele a ser formado é a audição. O último sentido a ser perdido é a audição. Quem é médico aqui, a gente tem alguns médicos aqui no nosso meio, quem é médico sabe do seguinte: uma pessoa em coma tem chance de ouvir. Ela se comunica. Você tem chance de falar com ela. Alguns, mesmo em coma, transmitem sinais de que estão ouvindo. Vocês estão entendendo? Olha a última que eu recebi de um ginecologista. Eu preciso até pedir um estudo para ele. Foi agora confirmado que a criança, o feto, na 17ª semana de feto, distingue os sons graves para sofrimento das mães. Os sons graves é de quem? Do Pai. Por que será que Deus fez isso? Por que será que com 17 semanas no útero da mãe, o feto já tem percepção de voz grave, voz masculina? Por quê? Porque todo filho foi criado para o Pai. E o Pai começa a comunicar com ele através da voz masculina que tem perto daquele feto. Meus queridos, é maravilhoso demais. É simples e maravilhoso demais, né? A audição, ela é o primeiro sentido a ser formado, o último a ser perdido. O feto percebe. A audição, a criança, uma vez que nasce, com 1 mês de vida, ele distingue sons. Mas ele precisa de 4 meses de vida para distinguir imagens. A imagem é um borrão até o 4º mês de vida. Mas ele consegue, no 1º mês de vida, distinguir sons. Por quê? Porque a Bíblia está colocando a audição num plano mais elevado. Meus queridos, a Bíblia e a ciência andam lado a lado. Toda vez que a ciência definir algo como exato, como definitivo, a Bíblia vai trazer confirmação daquilo. Vocês estão me entendendo? A Bíblia não, ela é perfeita. Nós podemos não entendê-la. Ela não é um manual de medicina, mas aquilo que a Bíblia fecha, a ciência mais tarde vai confirmar isso. Deem uma olhadinha em Romanos, deixa eu mostrar esse texto para vocês. Capítulo 10, versículo 13 a 15. O que diz lá? Alguém leia, por favor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então a Bíblia está ensinando um princípio. A fé vem pelo quê? Ouvir. Então presta atenção. Teu filho é dado a você e vai ser devolvido ao Senhor. Certo? Então nós temos um processo de trabalhar a fé dentro do nosso filho. Tudo bem? Mas a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Então presta atenção. Não há órgão mais importante na formação de um filho
do que o ouvido dele. Se você perder o ouvido do seu filho, você não trabalha o seu filho. Se você perder o ouvido do seu filho, você não trabalha o seu filho. Voz de pai e mãe não pode ser cansativa. Vai lavar a mão? Vai lavar a mão? Eu já disse para você ir lavar a mão. Mas você ainda não foi lavar a mão? Quantas vezes eu vou ter que dizer para você lavar a mão? Mas você parece teu pai, não lava a mão. Já fez o comparativo. Né? Já que é para estragar, vamos estragar bem, né? Cansou o ouvido na mão. Como é que vai ser a hora que você tiver que falar sobre sexo? Sobre dinheiro? Sobre amizade? A fé vem pelo ouvir. Não há órgão mais importante no filho, na formação dele, do que o ouvido. Então, dos 5 sentidos, o ouvir e o ver são os 2 sentidos mais importantes que a gente tem. Por quê? Porque são eles que vão alimentar a alma. Fez sentido até aqui? Está claro para vocês? Está claro na vida de vocês? Sabe o que o diabo faz? Satura o teu ouvido, para você se perder um pouco na carreira cristã. Eu não sei quantos homens e mulheres de Deus perderam a intimidade com Deus nessa Copa. Porque eles foram fazer o quê? Enganação. Assistir futebol. E encheram a mente deles de futebol, pela visão e pela audição. E aí, você acha que nesse mês não teve problema com sua esposa, seus filhos? Aí, como você estava ocupado com este tipo de assunto, você não percebeu as outras coisas que estavam acontecendo dentro de casa. Agora, se a visão e a audição é o que alimenta a alma, eu vou dar um versículo para vocês que eu considero maravilhoso. Abram em Atos capítulo 7. Deixa eu mostrar para vocês agora o funcionamento prático disso daqui. Versículo 30. Diz assim: decorridos 40 anos, apareceu-lhes no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Aqui Estevão está fazendo aquele discurso dele no Sinédrio. E ele vai ser, depois desse discurso, apedrejado e morto. Tá? Então ele está falando sobre Moisés. Ele está dizendo que Moisés ficou lá no deserto, e aí um dia Moisés estava lá no deserto. O versículo 31 diz assim: Moisés, porém, diante daquela visão, qual o sentido que Deus estava usando em Moisés? A visão. Ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Deixa eu parar aqui. Os 2 sentidos apareceram nesse versículo. Moisés viu e depois ele ouviu. Qual dos 2 é mais importante? A audição. Porque a comunicação vem pela audição, não pela visão. Mas qual dos 2 apareceu primeiro? Visão. Então presta atenção. Olha como que Deus funciona. Deus faz a gente pôr o olho nele. Uma vez que a gente põe o olho nele, a gente está pronto para ouvi-lo. Não adianta falar com o seu filho enquanto ele não fez isso daqui. Os olhos têm a primazia. Eles são ganhos. O filho é ganho pelo olho, mas ele é edificado pela audição.
Mas primeiro eu tenho que ganhar o filho de tal forma que ele olhe para mim, fique quietinho, mamãe, como eu te amo, você é tão importante. Quando o filho vinculou com a mamãe, ele está pronto para ouvir a mamãe. Mas enquanto ele estiver agitado, distraído, o ideal é que a gente não fale. Por quê? Porque ele não vai conseguir prestar atenção, a não ser que seja numa situação de urgência. Ele simplesmente não vai conseguir prestar atenção. Então, como que funciona na edificação da alma? Você ganha os olhos. Jesus falou assim, não precisam abrir, em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, Jesus falou assim: são os olhos a janela da alma. Os olhos buscam o que a gente quer. Então eu busco o que eu tenho interesse. Se o pai e a mãe conseguem ganhar a visão do filho, eles podem então edificar o filho pelo ouvido. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Agora, isso daqui foi Estevão falando de Moisés. Vejam o texto. O que essa voz falou com ele? Versículo 32. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Olha o que Deus falou. Vi, qual o sentido aqui? Visão. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Então Deus viu o povo, então Deus ouviu o gemido, e aí Deus foi e libertou ele. Queridos, lares que não valorizam uma visão tranquila e um ouvido tranquilo são lares que não têm chance de educar bem os filhos. Esqueçam. Seu filho é destinado a ter problema se você não ganhar os olhos e o ouvido dele. Vocês estão conseguindo me entender? Por isso, a importância da mamãe há alguns anos. Porque a mamãe está ali com o filho e o filho está olhando para quem? Para a mamãe. A mãe serena faz o filho prestar atenção nela. Ganha os olhos. Ganhou os olhos? Vai ganhar o ouvido. É uma questão de tempo para ganhar o ouvido. Então eu vou usar uma expressão que a Bíblia não usa. Tá? Eu vou usar uma expressão que a Bíblia não usa. Mas o princípio está subentendido. Se você não tiver uma rotina tranquila, esqueça de edificar bem teu filho. Filho é edificado em rotina tranquila. Por isso que o Salmo 127 diz assim: não fica de madrugada levantando, comendo aquele pão que é tão difícil você ganhar. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Tenha serenidade ao viver a vida com dinheiro e trabalho. Porque naturalmente Deus vai trazer. Queridos, Deus traz. Porque a seus amados Ele o dá enquanto dormem. Não comprometam a rotina tranquila da casa, porque você compromete a edificação da personalidade do seu filho. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo? Se eu pegar os ansiosos aqui no nosso meio, quem é ansioso declarado aqui no nosso meio? Levanta a mão. Quem supõe ser ansioso? Levanta a mão. Tem um pouco de dúvida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós aqui somos ansiosos. Só que alguns são para dentro, alguns são para fora. Todos nós
somos ansiosos. Alguns são mais, outros são menos, mas todos nós, em algumas áreas, a gente é ansioso. Se essa ansiedade tumultuar a rotina da casa, comprometeu a formação do filho. Se eu pegar os ansiosos aqui, os ansiosos declarados, eu vou achar uma rotina ruim dentro da casa. Eu vou achar ou da parte de pai ou da parte de mãe. Deixa eu esclarecer algo. Você preferia ser cego ou surdo? Escolhe. Vai lá, Ivan. Cego ou surdo? Você preferia ser surdo? Você preferia ver? Eu faço. Quem mais aqui prefere ver? Eu faço a mesma escolha do Ivan. Eu prefiro ver. Só que presta atenção. O conhecimento é construído através da... Pessoas surdas são pessoas solitárias. O cego, ele transita, mas ele não constrói entendimento. Já aquele que vê, o surdo, e não ouve, ele pode transitar, mas ele não desenvolve conhecimento. O conhecimento vem pela audição. Eu tenho condições de nascer cego, mas se eu ouvir, eu tenho condições de construir o conceito de cores na minha cabeça. Mas se eu ver e não ouvir, eu vou olhar a diferença, mas eu não consigo construir o conceito. Ou seja, a compreensão e a edificação, ela vem pela linguagem. Fez sentido até aqui? Quando que o Nicolas vai desenvolver a linguagem? O Nicolas vai começar a desenvolver aos 2 anos de idade. O Nicolas vai terminar de desenvolver ela entrando na adolescência. Apesar que linguagem é uma coisa que a gente cresce a vida toda nela. Mas ele vai até os 9, 10 anos aprendendo a elaborar a forma de fazer, de compreender as coisas da vida. Então, nesse momento, se eu virar para ele e começar a contar uma história de terror, o bicho-papão aparece toda noite e assusta todo bebê. Não faz para ele diferença alguma da história que eu estou contando, porque para ele não tem linguagem construída. Para ele, a diferença que faz é o toque e o timbre de voz. Vocês estão conseguindo entender? Então, até os 2 anos, qual é o vínculo que é essencial? Esse vínculo que ele está recebendo. O de toque, o de tranquilidade, o de uma voz serena dentro de casa, sem briga, sem ironia, sem atrito. Então, a chance que o Nicolas tem de se tornar ansioso, ela fica diminuída a quase zero. Quando eu tenho um lar com uma rotina tranquila. Agora, quem faz isso com jeito? Quem faz isso com jeito? A mãe. Então, as mães ansiosas aqui precisam com urgência pôr o joelho no chão. Porque o teu filho, de ir para o teu colo, se você estiver agitada, ele... de ir para o colo. As que amamentaram aqui, se você tivesse agitada, amamentando, a criança percebia? Uma mordidinha no seio. A criança percebe o estado que está a mãe. Vocês estão entendendo? Com quanto menos você conseguir ganhar a criança, tanto melhor para a formação dela no futuro. Como que eu ganho na adolescência o ouvido do adolescente se eu não fiz isso lá atrás? Começa tudo de novo. Oi, querida. Você chegou tarde ontem, querida? Você quer estrangular? Você precisa de algo para comer, querida? Você está entendendo? Começa tudo de novo.
Nós temos que aprender a ter um lar estável e sereno. Agitado complica tudo. Você não edifica agitado. Esses dias eu li uma frase no Mananciais no Deserto, maravilhosa. Diz assim: quanto mais calmo o lago está, mais ele reflete o céu. Quanto mais calmo o lago estiver, mais ele reflete o céu. Porque vai virar um espelho aquilo lá. Eu lembro, deve ter uns 20 anos, o André tem 24, não, uns 22 anos que eu li essa história. Eu não lembro mais em que livro. Um irmão, um homem de Deus, ele estava nos Estados Unidos, lá o pátio dos estacionamentos são enormes lá, e ele estava ali fora e o filho dele, eu não me lembro o nome, acho que era John, alguma coisa assim, o filho dele saiu correndo como toda criança. E ele saiu correndo onde os carros estavam transitando. Aí o autor escreveu, então eu supus que o tom de voz era esse. Ele falou assim: John, pare. E a criança parou. O teu filho pararia com quanto? Moleque! O que você faria? Você mata tua mãe de infarto! O que você faria para parar ele? Com quanto menos você conquistar o teu filho, tanto mais você o edifica. Quanto mais força, quanto mais timbre, quanto mais peso você tiver que usar para edificar o teu filho, menos você edifica ele. Se torna cansativo esse processo. Amém? Amém. Amém?